Ô, Renan, você sabe que muitas vezes, rapaz, a gente lida com as notícias aqui na correria, né? E depois a gente fala, mas que absurdo esse, e não vai atrás, né? Ontem a gente falava aqui nesse mesmo programa, né, sobre um caso que aconteceu no final de semana, onde uma história que a gente já viu milhões de vezes no Brasil e você fala, pô, mas poderia ser diferente, né? Tem lei para isso. Só que aí você vai atrás da história e você percebe que tem ali algo ainda mais mal cheiroso, ainda algo que mexe mais com você e você fala, não é possível que a gente tenha esse tipo de caso ainda no Brasil. Estou falando do atropelamento que aconteceu em Brasília, de um ciclista, na verdade, um radialista, né? Famoso no Distrito Federal, nosso companheiro de profissão, que estava ali pedalando no final de semana, é, andando com a bike dele em Taguatinga e acabou sendo atropelado e morreu. Aí aquela história, né? De novo, mais um caso de um motorista, aparentemente, inicialmente a gente não tinha certeza, né? Embriagado, que vai lá, mata uma pessoa que, nesse caso, estava de bicicleta, mas podia estar a pé, enfim. E vai pra cadeia, e aí a história fica ali meio esquecida. Por que esse caso está chamando a atenção e a gente está voltando a falar sobre ele aqui na abertura do Band News Station? Porque, além desse rapaz ter sido morto, estou falando do caso do radialista Juarez Vieira, 64 anos, estava no Pistão Norte de Taguatinga, o Juarez com uma história no rádio de Brasília. O motorista que atropelou, o motorista que matou o Juarez, o Samuel Pereira dos Santos, 30 anos, ele foi colocado em liberdade provisória pela Justiça do Distrito Federal numa audiência de custódia que foi realizada no domingo, na tarde do último domingo. Só que aí chamou a atenção um detalhe, né? Por quê? Porque os policiais que realizaram a prisão desse motorista viram que ele estava embriagado. Até aí você fala, bom, mas a gente já viu circunstâncias assim, aquela história, né? O motorista tenta dar aquela disfarçada muitas vezes, né? Evitar que o policial, o agente de trânsito, saiba se ele estava embriagado ou não. Só que nesse caso é completamente diferente. Por que é completamente diferente? Porque o motorista que matou o radialista Juarez Vieira, ele falou na delegacia. E aí foram perguntar para ele, você bebeu? Ele não teve dúvida em falar que bebeu. E não bebeu pouco, não. Vamos acompanhar. Já tem mais ou menos uma semana que eu tô bebendo. Bebeu todo dia? Todo dia. Por quê? Tô de corno. É. Chifre. Matei uma pessoa. O que eu posso dizer a mais? Matei uma pessoa por causa de álcool. Não vou negar, não vou mentir. Não é, a verdade é essa. Minha carteira tá vencida. Meu carro tá com uma multa. Eu tô todo desmantelado. É isso que você ouviu. Esse motorista chamado Samuel Pereira Santos, que está ali com os problemas particulares dele, né? E cada um pode ter seus problemas, diz que está bebendo há uma semana direto. Ele pegou o carro dele, que está com um monte de multa, como ele mesmo admitiu. Ele está com a carteira de motorista vencida, ou seja, sabe aquela lista, né, de check? Dirigiu embriagado, sim, muito embriagado. O teste mostrou, ele fez o teste lá do bafômetro, que ele estava com 1,32 miligrama de álcool por litro de ar expelido, que é um índice considerado extremamente elevado pela legislação do Brasil. Ou seja, estava completamente embriagado. Ele admitiu que estava bebendo há uma semana. Ele não quis, sabe aquela história, vou despistar a polícia. Não, estou bebendo há uma semana, minha vida não está boa, enfim, contou dor de corno, enfim, problema dele. Né? Uma situação que ele tem que resolver e não sair por aí dirigindo e matando o outro. Mas vamos lá. O cara é flagrado matando uma outra pessoa, no caso um ciclista, atropelou e matou. Admitiu que estava completamente embriagado, que bebeu uma semana direto sem parar. Mas admitiu que estava com a carteira de habilitação vencida. Mas admitiu que o carro está cheio de multas. Tudo bem, carro cheio de multa é aquela história, pode ser algum problema, enfim. Aí é outra história. Mas enfim, estava completamente embriagado, bebendo há uma semana, com a carteira de habilitação vencida, ou seja, duas situações gravíssimas. E aí o que faz o juiz de plantão em Brasília depois de ver um homicídio? Pega
e liberta esse cara. O cara sai como se nada tivesse acontecido. Como se, por exemplo, o motorista estava ali andando numa boa, devagarinho, apareceu do nada o ciclista na frente dele, aí foi um acidente, o que aparentemente não é o caso, né? Não é o caso. Então, assim, que justiça é essa no Brasil em que um cara é preso depois de matar o outro dirigindo, é flagrado completamente embriagado, mas admite que está bebendo há uma semana. Ele admitiu isso. Ele não quis esconder, ele não quis trapacear, ele não quis falar para os agentes ou assoprar naquele bafômetro de uma outra forma. Sabe aquela história que muita gente tenta dar uma de migué? Não, ele admitiu. E aí o cara pega e sai da cadeia como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse problema dele, como se não tivesse acabado com a vida de uma pessoa. Que justiça é essa? É aquela história, né? Você muitas vezes acaba vendo circunstâncias, e não é a primeira vez que uma pessoa embriagada mata outra no Brasil. E infelizmente não vai ser a última. Tá o carnaval agora na frente e esse tipo de circunstâncias acontecem com muita frequência. Mas depois que o cara pega e ele admite que tá bebendo sem parar uma semana e nada acontece, o cara sai numa boa. O cara deixou a prisão como se ele fosse a vítima e não o radialista que ele acabou de matar. É um negócio escandaloso. Tem lei no Brasil. Algumas são rígidas. Essa, por exemplo, é rígida. Falta só cumprir. Então, o juiz que estava aí de plantão em Brasília e deu essa canetada para esse camarada sair da cadeia contando o que contou e toca a vida desse jeito, isso não é justiça em lugar nenhum do mundo, Renan.